pessoal, vamos aí, firme e forte, né? Passar em concurso, tem que ter fé, determinação, persistência, garra, né? Então nós estamos indo agora para o nosso penúltimo vídeo desse nosso módulo 3, tá? É o vídeo de número 13. O assunto que nós estamos estudando é o MDC. Então a questão 17, ó, considere um total de 450 folhas de papel sulfite, sendo 270 na cor branca e o restante na cor amarela. Pretende-se distribuir todas essas folhas em um menor, olha só, menor número de envelopes possível. E lá são folhas, hein? Presta muita atenção. Todos eles contendo o mesmo número de folhas, de modo a não existir envelope com folhas de cores diferentes. Então, o envelope que tiver folhas brancas será somente folhas brancas. E nos outros envelopes que tiverem folhas amarelas serão somente amarelas. Não misturarão, tá? Não vão misturar as duas contas aí. Não misturarão isso aí. Após essa divisão, o número de envelopes que conterão folhas na cor branca será igual a... Então é o seguinte, gente, vamos lá. Nós temos um total de 450 folhas. Então, esse é o nosso total, são 450 folhas. Aí ele disse o seguinte, desses 450, 270 são na cor branca. Então, branca. São 270 folhas. Beleza. E o restante na cor amarela. Então, vamos lá. E na cor amarela? Se na cor amarela é o restante, então eu vou pegar o 450, vou tirar o total das folhas brancas. 450 menos 270 vai me dar um total de 180. Então nós temos 180 folhas amarelas, certo? Quando ele falou que precisa de menor número de envelopes, temos que tomar cuidado, porque isso aqui não se trata do MMC, né? Se você quer o menor número de envelopes, você precisará colocar o maior número de folhas, certo, gente? Se você precisa de uma quantidade menor possível de envelopes, você precisa colocar o máximo de folhas dentro desses envelopes, tá? Para que precise de menos. Se você colocar menos folhas, você vai precisar de mais envelope, certo? Então, se você quer o menor número possível de envelopes, você tem que colocar o maior número de folhas dentro dos envelopes. Então, isso me leva a achar o MDC do 270, né, que são o que? As folhas brancas, e do 180, que são as folhas amarelas. Agora vem aquele macetinho que nós já aprendemos aqui. Repare que os números terminam por 0. Como os dois possuem a mesma quantidade de 0, então eu posso tirar o zerinho fora, tá vendo? Então não podemos esquecer que esse 0 que está aqui foi tirado, vamos deixar ele de lado, que depois não vamos precisar dele de novo. Por que eu vou fazer isso? Porque daí eu vou achar o MDC de quem? Do 27 e do 18. Fica mais fácil de encontrar o MDC, o número é menor, tá vendo? Então, só poderemos usar números aqui que dividem os dois ao mesmo tempo, não é isso? Os dois aqui são divisíveis por 3. Por 2 não posso, porque 27 não é. Então, tem que colocar o 3 lá. 27 por 3 dá 9. E o 18 dividido por 3 dá 6. Aí, continuam sendo divisíveis por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Pronto. Olha o que aconteceu. Nós temos aqui números consecutivos. E os números consecutivos são números
números primos entre si só admitem um como divisor comum. Então, a partir do momento que você chegou nessa definição aqui, você já pode fazer o cálculo para achar o MDC, lá, 3 vezes 3, 9, certo? Olha o que aconteceu. Simplesmente você não pode chegar aqui falando para mim que o MDC é 9, tá vendo lá? Não posso, certo? Por que eu não posso? Porque eu tirei aquele zero, vocês estão lembrados? Quando você tira o zero, gente, o que acontece? Você acabou pegando o 270 ou 180, diminuindo eles 10 vezes, eles ficaram 10 vezes menores. Por isso que o MDC também ficou 10 vezes menor. Só que nós precisamos voltar ao normal. Como é que eu faço agora para voltar ao número real disso aqui? Você vai voltar com zero de novo, tá vendo? Então o MDC é 90. Então aqui, esse 9 aqui, na verdade são o que? 90 folhas, tá vendo? Então no máximo, ele vai colocar no máximo 90 folhas em cada pacote, né? Isso em cada envelope. O que ele pediu? Ele quer saber o número de envelopes que conterão folhas na cor branca. Então, esse 27 que está aqui, que nós achamos MDC aqui, certo? Olha lá, são o quê? O total de folhas brancas, porque esses 180 são as folhas amarelas, tá vendo? E aqui, gente, nós temos o total de envelopes, certo? Então, aqui nós temos o total de envelopes de cada cor, tá vendo? Então você repare que a branca que ele pediu, para mim, é esse daqui, tá vendo? Então a branca aí são o que? São 3 envelopes. Eu vou precisar de 3 envelopes para colocar as 270 folhas brancas, tá vendo? Certo? Poderia lá em cima? Poderia pegar o 270, por exemplo, e dividir por 90, eu tenho 270 folhas brancas e vou dividir, né, os envelopes, em cada envelope terá 90 folhas, né, então 270 dividido por 9, ela vai dar 3, certo? Nós teríamos 3 envelopes aí para colocar as folhas brancas. Eu tenho 180 amarelas, em cada envelope vou colocar 90, então dividido por 90, lá, vai dar 2. Mas aquilo que eu falei para você, você perde muito tempo fazendo essa divisão. As respostas já estão aqui, no lado, tá vendo, esquerdo da nossa barra. Então, alternativa A, 1. Alternativa B, 2. Alternativa C, 3. D, 4. E, 5. Como ele pediu das brancas, né? Olha lá, 3. Alternativa C é a resposta, né, correta do exercício aí, é a alternativa correta. Certo, gente? Mais um exercício, tá vendo? De concurso público organizado pela Unesp, questãozinha número 17. Vamos para a próxima questão. Aí, questãozinha de número 18. Então, duas cordas, uma com 1,2 metros e outra com 1,8 metros de comprimento, serão divididas em 100 desperdício em pedaços de mesmo tamanho, sendo esse tamanho o maior possível. Após essa divisão, a soma dos comprimentos de 4 desses pedaços será igual a... Então, gente, olha só. Ele tem duas cordas. Uma de 1,2 metros. Né? Então, são duas cordas aí. Uma de 1,2 metros e a outra de 1,8 metros. Então, você tem nas duas aqui. Vamos marcar essas duas aqui. 1,2 metros é a medida de uma corda e 1,8 metros é a medida da outra corda. E elas vão ser divididas sem desperdício, em pedaços de mesmo tamanho, sendo que esse tamanho será o maior possível. Aí, ó, tá vendo? MDC. Quer achar o maior possível, quer fazer o quê? Você corta no máximo que você conseguir, né, cortar, desde que fique tamanhos, tá vendo, iguais e que não tenha desperdício, quer dizer, que não sobre nada. Aí, após essa divisão, a soma dos comprimentos de 4 desse pedaço será igual a... Então, é o seguinte. Eu tenho ali, então, as duas cordas. E para que eu ache o maior tamanho, para chegar depois, cortar, medir, cortar, o que você vai ter que fazer? Vamos achar o MDC, certo? Então, vamos achar o MDC de quem? Então, vamos ter que achar o MDC do 1,2.
Vou colocar um ponto e vírgula para separar esses dois números decimais e 1,8, certo? Então tem que achar o MDC desses dois números. Só que achar MDC de número decimal, o pessoal já vai encontrar dificuldade, né? Mas vamos reparar numa coisa aqui. Se você for olhar, os dois possuem a mesma quantidade de casas decimais. Há uma casinha aqui após a vírgula, uma casinha aqui após a vírgula. Então significa o seguinte, você pode até tirar a vírgula, certo? Mas eu posso tirar a vírgula? Pode. Você pode achar o MDC de quem? Do 12 e do 18, certo? Só que é o seguinte, quando você tirou a vírgula, é como se você tivesse multiplicado por 10 os dois números. O que vai acontecer com o MDC? Ele vai ficar 10 vezes maior do mesmo jeito. Daí o que você vai fazer para voltar o valor, né, correto? Você vai dividir por 10, ou seja, você vai mandar uma casinha com a vírgula para o lado esquerdo, tá bom? Então, tá vendo? Posso tirar a vírgula? Posso. Uma casinha depois da vírgula significa que eu estou multiplicando por 10. Lá, 1,2 vezes 10, 12. 1,8 vezes 10, 18. Então, o MDC vai dar 10 vezes maior. Vamos lá. Só podemos utilizar números aqui que dividam os dois ao mesmo tempo. Os dois são pares, então dá por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2, 9. Certo? Agora dá por 3. Então vamos lá. 6 dividido por 3 dá 2. E o 9 dividido por 3 aqui vai dar 3. Certo? Números consecutivos são números primos entre si, né? Isso significa que acabou o meu cálculo aqui, já posso fazer a multiplicaçãozinha para achar MDC, certo? São números primos entre si, né? São consecutivos, o 3 é consecutivo do 2, tá vendo? Então, 2 vezes 3, 6. Certo? Então, eu não posso simplesmente chegar aqui, gente, e colocar 6. Tá? Eu não posso fazer isso. Ó. Chegar aqui, o MDC de 1,2 e 1,8 é 6. Não. Você tem que andar uma casa com a vírgula para poder voltar ao normal. Quando você escreve o 6, você imagina que é o quê? Que a vírgula está após o último algarismo, não é? Mas, então aqui, após o 6. Vai andar uma casinha, vai ver que vai dar 0,6, tá vendo? Então, esse é o nosso MDC, tá vendo? Ou seja, cada pedaço, tá vendo? Tem 0,6 metros, tá vendo? Então, cada pedaço é igual a 0,6 metros, é isso? Ou você pode falar que cada pedaço tem 60 centímetros. Mas o que ele pediu aqui no exercício? Você já tem a medida de cada pedaço, 0,6. Você tem aqui o total de pedaços. Tá vendo? Você tem aqui o total de pedaços. Certo? Olha lá. Aquele de 1,2 metro vai te dar 2 pedaços. E aquele barbante lá, aquela corda, né, de 1,8 metro vai te dar 3 pedaços. Nossa, e agora? Mas não foi isso que ele pediu. Ele quer saber, após essa divisão, a soma dos complementos de 4 desses pedaços. Gente, cada pedaço tem 0,6 metros. Eu quero saber a medida de 4 desses pedaços. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0,6 e vou multiplicar por 4. Certo? São 4 pedaços. Né? Mas a mãe falou soma. Você não vai ficar 0,6 mais 0,6 mais 0,6. Não, vamos multiplicar por 4 para poder fazer uma operação só e ficar a conta menor. 4 vezes 6, 24. Pico 4, vão 2. 4 vezes 0, 0, mais 2, 2. Então, tá vendo lá? Aí, ó. A soma, então, de 4 pedaços me dá um valor igual a 2,4 metros. Tá vendo lá? Alternativa A, 2,8. Alternativa B, 2,4. C, 2. D, 1,6. E, 1,2. Então, lá, nós achamos 2,4. Então, a alternativa B é a alternativa correta dessa questãozinha número 18. Certo, gente? Aí, ó. Mais um vídeo que estou encerrando a respeito, né, do máximo divisor comum.
Agradeço pela atenção de vocês aí. Até o nosso próximo vídeo.